E quero aproveitar para dizer que quando o Dr. Martim me convidou para fazer uma conversa, eu aceitei logo. Foi um bocado inconsciente, confesso, nem sabia o que é que ia falar, sobre o que é que eu ia falar. Mas achei a ideia interessante e gosto deste tipo de desafios com datas marcadas. E o doutor disse, é para o dia 6. Se pudesse ser o dia 6 de novembro, está bem, tudo bem. Eu aceitei e depois fui para casa a refletir e aí começaram os problemas, começaram as coisas a surgir. É evidente que eu disse, olha, só vou falar sobre pintura porque é a única coisa onde eu ainda sei algo. Pronto, e ficou combinado que nesse dia, no dia que é hoje, eu iria falar sobre pintura. Posteriormente, arranjei um título, que foi 1912, ano de Amadeu, por duas razões. A primeira, porque 1912 para o Amadeu foi um ano importante. Só isso já justificava. Por outro lado, 1912 foi também, a nível, digamos, da arte europeia, um ano também com alguma importância. E depois, já estamos a falar de uma coisa que aconteceu há 100 anos. Eu até podia depois aqui forçar um bocadinho a própria história e dizer que mais coisas aconteceram nestes 12, estes 1912, 1512, etc. Mas depois lá iremos. Por outro lado, eu gosto muito, ou gosto da obra do Amadeu. E, portanto, mais uma razão para ser um assunto. Por outro lado, o Amadeu já é uma figura nacional, portanto, eu não corro o risco de ser maltratado ao fazer uma apresentação sobre um pintor, porque ele de facto já está aceito e reconhecido até a nível mundial. É dos poucos portugueses, por outro lado, que tem uma posição a nível da arte da Europa. E não só, porque ele até teve muito êxito nos Estados Unidos quando lá foi. Quando eu tinha, esquece quase de contar a história da minha vida, mas quando eu tinha poucos anos, 14 por aí, aconteceu que, portanto, eu estaria no liceu, a frequentar o liceu, em Lisboa, e veio cair às minhas mãos, na casa dos meus pais, uma revista que se chamava Revista, era Lusíada. Portanto, estamos a falar de 1956, se não estou a erro. Essa revista Lusíada era uma revista de uma empresa publicada, uma empresa tipográfica de Porto, e tinha uma capa, portanto, era uma reprodução de um quadro, e tinha só o nome Lusíada. Portanto, a reprodução que tinha na capa era isto. Portanto, estamos a falar de 1956, mais coisa, menos coisa, talvez princípios de 57. Não, sim, 57. Isto perturbou-me bastante. Mas, caralho, isto é isto. Nessa revista havia um artigo chamado Os Pintores de 1900, onde apresentavam pintores importantes dessa época, que tinham sido importantes. Estou-me a lembrar estou a ler, do António Carneiro, um nome que de facto ficou muito marcado, que é muito marcante da nossa arte dessa altura, o Eugênio Moreira, os menos, o Joaquim Lopes também menos,
o Sousa Lopes, portanto, mais. Portanto, tudo rapazes de 20, entre os 20 e os 30 anos, em 1900. E depois, estes artigos falavam sobre cada um dos artistas, mas não tinha nada a parecenças com este. Vira que este era do senhor chamado Amadeu de Sousa Cardoso. Portanto, é um trabalho feito em 1913, não estou em erro. Mas nada, portanto, no volume a seguir é que dizia quem era o Amadeu de Sousa Cardoso. Portanto, eu tive muitos anos mesmo, sem saber quem era este senhor. Vim encontrá-lo mais tarde e vim a reconhecê-lo como um artista de primeira água, mais tarde. Nesta vista, portanto, ele vinha a indicação que era Máscara do Olho Verde. Era o título deste trabalho. Fez um bocado de confusão, mas de facto, posteriormente, começando a refletir sobre isso e, no fim de contas, o que eu lhes estou a apresentar e tudo isto que eu vou apresentar são as minhas reflexões de 50 anos só. Não é? Estou a pedir-lhes uma ajuda também para refletirem comigo. Porque estas inquietações e estas interrogações, em grande parte, ainda se mantêm. Então, achei muito estranho que se fizesse isto, ainda por cima em 1915. Eu, rapaz, em 1957 ou 56, estava a achar uma coisa que tinha sido realizada quase 40 anos antes, achava isto um pouco estranho. Estes trabalhos do Amadeu têm uma explicação. Ele fez muitos retratos desses géneros. Quanto a mim, tem uma explicação que é mais importante do que propriamente o aspecto artístico. É que ele vivia em Amarante, ele nasceu em Amarante, e tinha existe uma característica nessa zona onde se usam muitas máscaras, portanto, mais conhecidas pelos caretos. Eu andei à procura e consegui encontrar caretos. Portanto, vejam que enquanto outros pintores, principalmente os cubistas no princípio do século, andavam à procura de motivos para estruturar as suas ideias, procurando novas maneiras de organizar até o rosto, neste caso, estamos a falar só do rosto, não é? Foram à arte africana, estudaram a arte africana, estudaram, portanto, a arte indígena de várias áreas do mundo. O Amadeu tinha ao pé da porta, todos os anos, julgo que é tudo Natal, desde 26 de dezembro a 6 de janeiro, é o reino dos caretos, que são os rapazes que se disfarçam de diabinhos e que andam a assustar as pessoas nas aldeias, domingo e Trás-os-Montes. Portanto, esta forma de colorir e de estruturar, de geometrizar o rosto, era o dia-a-dia que ele tinha. Era a sua vivência. O seu repertório já existia nisto. Portanto, eu não estou a dizer que isto seja completamente verdade, mas é uma hipótese muito provável. De facto, no princípio do século passado, portanto, nos primeiros anos, finais do século XIX, princípios do século XX, aconteceu algo que foi uma alteração muito significativa das artes. Tanto da poesia, como da literatura, como da pintura, da escultura, etc. Todas as artes. Poderíamos pensar que foi na virose, por exemplo, que deu, pelo menos na dita zona civilizada, que seria a Europa, principalmente, e as Américas, parte das Américas, tinha havido algo que veio modificar a maneira de representar, de desenhar, de pintar, de esculpir. Para se ter
uma ideia, para se acompanhar a ideia que eu tenho sobre esse acontecimento, profundo, um conhecimento profundo, teremos que recuar 500 anos. Ao recuarmos 500 anos, vamos cair, portanto, em 1512. 500 anos de agora, portanto, 400 da altura. E o que é que vamos encontrar? Vamos encontrar, não foi em 1412, não foi em 1412, foi em 1413, mas eu, para dar certo, tirei um ano. Não é? É mais bonito assim. Acontece que um senhor arquiteto e pintor, o Brunelleschi, o Filipe Brunelleschi, apresentou em Florença, já no arquiteto de Florença, apresentou publicamente um quadro com o batistério de Florença. Portanto, não se sabe bem, há 1413, 1415, não há uma certeza absoluta. Esse acontecimento dele apresentar um quadro sobre o batistério foi descrito, não por uma pessoa que viveu o acontecimento, mas uns 50 anos depois, o senhor António Manetti, que escreveu a biografia dele. E lá conta uma história muito interessante. Conta a história, portanto, do nascimento de uma coisa que todos nós ouvimos falar e conhecemos muitos, que são as perspectivas. E então, ele pintou um quadro alterando o modo de representação existente. E aquilo foi uma grande confusão, porque as pessoas ficaram muito perturbadas, porque aquilo que eles viram no quadro não era nada do que parecia. Eles estavam habituados a outro tipo de... por exemplo, começaram a achar que o arquiteto, o pintor, tinha posto as portas em trapézios, e elas, toda a gente sabe, são retângulos ou quadrados, que as linhas que são paralelas no chão apareciam como convergentes. E aquilo foi um rebuliço enorme, porque as pessoas não estavam habituadas a ver este tipo de representação. No fim de contas, o que é que acontece? Com a perspectiva, e temos aqui alguns, pelo menos um arquiteto, é bom não avançar muito por aí. Tem mais que um até, há pelo menos dois. No fim de contas, o que é que a perspectiva vem fazer? Vem arranjar uma linha de horizonte, vem arranjar um ponto, e todas as paralelas iam ser convergentes para esse ponto. O ponto a que eu estou a referir, como é óbvio, está aqui. Eu estou a simplificar, porque isto depois pode haver outros pontos e outro tipo de linhas. Com isto, o que é que acontece? Acontece que podemos representar agora, nós, eles na altura achavam estranho, podemos representar com alguma veracidade, digamos assim, o que nos rodeia. A perspectiva, a arte clássica já usava perspectivas, ou chamava de outra coisa, mas tinha uma outra visão que era os objetos, ou os elementos, vamos assim melhor, os elementos que organizavam-se no espaço, mas não tinham um lugar definido. Eram, digamos, havia um espaço informe, um caos, podemos chamar assim, e nesse espaço existiam os objetos. Mas isso tinha algumas regras mínimas, mas tinha. Aqui, com a perspectiva, tudo tem o seu lugar. E a vantagem disto não é propriamente fazer uma cópia disto, da perspectiva, não é fazer uma cópia do que existe na realidade, mas é, principalmente, fazer uma descrição do mundo, de todos os efeitos, que seja credível e, principalmente, que se possa repetir.
Portanto, essa era a grande vantagem. É que isto, a perspectiva podia ser repetida e podia ser transportada, essa repetição podia ser transportada, portanto, repetição em uma base, podia ser transportada para outros sítios. Eu não quero, tenho que acelerar um bocadinho, não os quero passar muito, isto poderá ser pouco pedido. A perspectiva acabou por ser aceito, tudo foi ótimo, toda a gente foi, mas pagou-se caro. O que se pagou caro foi que a perspectiva tem algumas características. Primeiro, não é binocular, é só monocular. Portanto, é só assim. Só há um ponto a seguir. Por outro lado, não tem tempo. Portanto, instantânea. É aquele momento e mais nenhum. Não tem movimento, não tem tempo, não tem nada. Obriga a que o observador esteja parado e que o objeto a representar também esteja parado. Portanto, aqui ninguém mexe. E por outro lado, é central, portanto, o ponto com que nós observamos o objeto, portanto, que ligamos ao ponto de fuga, o plano de representação está sempre perpendicular a esta linha. O plano está sempre aqui. Não pode estar aqui, nem pode estar inclinado. Teoricamente, mas isto tem atenuantes. Portanto, as características monocular, é fixa e é instantânea. Isto depois representa-se, isto não é, isto é do Pierre La Francesca. Estão a ver que ele, quando isto apareceu, se descobriu, este ainda não tinha nascido, portanto, teoricamente, ou tinha um ano ou ainda não tinha nascido, mas podia ser isto. Será uma coisa muito parecida. E reparem que, quando há oblíquas, as oblíquas são convergentes e, portanto, as portas que aqui poderão ser retângulos perfeitos, portanto, de frente, aqui já serão trapézios, ou pelo menos formas irregulares. Isto vem, de facto, alterar muito a forma de representação. A representação da perspectiva já existia, portanto, estão a ver, isto é do século I. Podem notar que já há algumas indicações, não de uma perspectiva que nós a chamamos atualmente, mas com a intenção de representar o espaço, enfim, quando se representar o antes e o depois. Portanto, é isso que é o fundamental. No fim de contas, o que é que resultou com a perspectiva? Desculpa, eu faço isto sempre ao contrário. Cá está, 1413, 1415. Acontece que, até esta altura, portanto, a representação era mais o realismo mental do que o visual. A partir de agora, a vista é que manda, não é a cabeça. O raciocínio vem depois. Portanto, tornou-se uma geometria, a representação do espaço pictórico. Eu só estou a falar da pintura, não quero falar das outras áreas. O espaço pictórico começou a imperar a geometria. Portanto, não era o raciocínio mental que imperava. Vamos ver como é que era representada esse espaço antes da perspectiva. Quando nós queremos representar uma... Porque a pintura é contar histórias. A história pode ser mais comprida, mais pequena, mas são sempre histórias. E a história pode ser dita com uma imagem ou dita com várias imagens. Aqui a história é contada com muitas imagens. Portanto, é um retábulo, tem muitas imagens. É que conta uma história global que vai, portanto, do Espírito Santo, a história, digamos, uma história religiosa com Cristo, várias cenas ligadas à da Igreja, cenas religiosas. Reparem, isto era como se fosse, eu vou usar um termo, pode ser chocante, isto era quase uma banda desenhada.
Só que cada quadrinho tinha um determinado significado dentro de uma história global. Pronto. Esta aqui era um tipo de narração portanto, sucessiva, com vários elementos que dariam essa história. Aqui é diferente, aqui não há divisão, tudo se passa no mesmo espaço. Como é que isto funciona? O espaço é sempre o mesmo. Reparem que já há umas noções leves de perspectiva. Isto já estamos em 1500, já quase 100 anos depois, ou mais de 100 anos depois, mas continua a ser representado, portanto, como se houvesse um percurso onde os mesmos personagens, são sempre os mesmos personagens, estão aqui. Isto é uma via sacra, portanto, os mesmos personagens vão estando nos vários sítios e, em vez de fazerem vários quadrinhos, não, é tudo no mesmo e faz-se um percurso onde em cada sítio se faz a representação. Portanto, é, digamos, sucessiva com repetição. É uma sequência, mas repete-se sempre as pessoas e não o espaço, digamos, o cenário, digamos assim. É o que se passa aqui, de uma forma mais explícita, em que as personagens estão lá atrás, estão quietas, e isto não são 6 combatentes, são só 2, mas que vão dando digamos, é quase um movimento cinematográfico, digamos assim. Pronto, isto também é com repetição só de alguns elementos. Portanto, estão a ver que isto, em relação à realidade, é um erro, entre aspas, não é? É uma atitude mental que está aqui explicada. Está aqui executada, melhor. Desculpa, pensei 2, exato. Isto não é muito sensível. Outra coisa que também se perdeu, que é a hierarquia. Também é uma atitude mental. A hierarquia é quem é importante é maior. O rei que está lá ao fundo e todos os altos signatários são os maiores. Todos os outros, reparem, o que está mais próximo, os que estão mais próximos de nós são estes, que teoricamente seriam maiores, embora estivessem próximos, eram maiores, estão mais próximos, mas são os mais pequeninos. Porque é que eles não contam nada? Provavelmente são os últimos da história. Não é? Portanto, a hierarquia é também um fator mental. Não é a realidade. De maneira nenhuma será a realidade. Reparem, por exemplo, aqui o chão, isto tem uma noção de paralelismo sem nenhum ponto de fuga, portanto, não usa as normas da perspectiva. Um outro exemplo, este então extremamente interessante e muito bonito, diga-se de passagem. Portanto, é um jogo de xadrez. Reparem, a hierarquia continua a aparecer. As duas figuras mais importantes são maiores. O escravo, ou a pessoa que vem dar a vida, ou se calhar ao rei, é mais pequenino, embora esteja de joelho quase em terra. E este levanta outros problemas ou outras situações ainda mais elaboradas, em termos mentais mais elaboradas, que são, primeiro, quer-se dar a ideia de que eles estão a jogar xadrez. Ora, se fosse representar normalmente um tabuleiro de xadrez, nós nem sabíamos o que eles estavam a fazer, era uma tábua. Aqui temos a primeira coisa que o desenhador fez, foi pôr o tabuleiro assim para nós vermos a jogada. O que aqui era importante era a jogada, não era propriamente o tabuleiro. Saber onde é que estão as peças de xadrez. Por outro lado, a casa, o palácio, nós não sabemos se eles estão dentro, se estão fora. De tal maneira, é importante a altura desta personagem de verde, que inclusive o arco onde ele está é maior que a própria casa. Portanto,
são erros, porque isso não era importante. Estamos a representar. O que era importante era, de facto, mostrar o jogo, mostrar o rei, provavelmente, e mais um outro nobre qualquer, e um escravo que lhe estava a dar de beber. Isso é que era importante. Tudo o resto seriam acessórios que não têm importância. Pronto. Só estou aqui a ver para ver se não falhei nenhum, porque eles estão a saltar um bocado rápido. Isto é uma outra forma de representação que tem muito a ver também com o tabuleiro. Aqui, isto é Abrantes, é o arco de Abrantes, o arco da Câmara de Abrantes, em que se quis mostrar todos os prédios. Portanto, os prédios que estão em baixo, nós estaríamos a ver as traseiras dos prédios. Não é? Então faz-se aquilo que se chama o relatimento. Os prédios caem-se, mas nós vemos as fachadas todas. É muito interessante, isto é uma utilização de artes gráficas, mas muito interessante, e as crianças fazem assim. Todos nós já fizemos, todos os que têm filhos também encontram nos filhos e nos netos este tipo de desenho. De facto, a criança é mental e não é visual. Tem um realismo mental que, por mais que os professores às vezes forcem que eles abandonem o realismo mental, isso tem um percurso e só devem abandoná-lo quando têm a idade para isso. Portanto, é um momento natural de entrar de uma coisa que é mental para uma que é visual. Só tem a observação da realidade depois de terem passado o estágio da parte mental. Uma outra, digamos, impossibilidade, que é querer dizer as coisas que eram impossíveis de dizer. Isto tanto já é próximo de nós, mas é muito interessante, que é a transparência. Reparem, nós há bocadinho vimos o rei a jogar xadrez e tirou-se as paredes que estavam a obstruir a visão. Aqui, a mula, a égua que vai grávida, é como se fosse transparente para se perceber que ela vai grávida. Não é? Ali está a transparência. Portanto, muitas vezes os miúdos também fazem, quando as mães estão grávidas, às vezes os desenhos também põem a mesma situação. Ou então, o que é mais vulgar, que é isto. Um desenho de um miúdo em que não há parede da frente para mostrar um prédio de 3 andares e as salas, todos nós temos isto. Portanto, isto são tudo atitudes que se usavam e que se perderam durante uns séculos, mais ou menos, ficaram no esquecimento, e que se calhar, ao se abandonar, ou pelo menos ao se recusar a perspectiva rigorosa do princípio de século, começaram a surgir outra vez essas formas mentais de representação. O que tinha sido perdido com a perspectiva, que era o movimento, era o tempo, vai-se pretender que ele apareça novamente. E houve movimentos que tiveram isso muito em conta. Concretamente os futuristas e os cubistas. Portanto, foram dois movimentos artísticos do princípio, finais do século XIX, princípios do século XX, onde se procurou reabilitar o movimento de maneira diferente. Os futuristas consideravam que o movimento era tudo para eles. Eu depois leio só uns pequenos certos, só para perceber, dos seus manifestos. E, portanto, se o movimento era tudo se movimentava. Não só o objeto, como o observador andavam. Para os cubistas, o objeto é que estava parado. O objeto não se mexia. Era o cubista é que andava. Portanto, quando nós vemos os cubos vistos de vários anos, ou um rosto visto de vários anos, era porque o observador andava à volta do elemento. Para os futuristas, tudo mexia.
é muito interessante vermos o... Portanto, estamos em 1909. Porquê é que eu estou a falar dos malabaristas e dos cubistas? Porque o Amadeu foi ambas as coisas. E, portanto, aqui agora vou ligar novamente ao Amadeu, fui buscar o Amadeu, porque ele, de facto, também tem o seu trabalho ligado a estas duas correntes. Quando foi em 1900, quando o Marinetti publicou o manifesto, que deu assim uma bronca enorme, eu só dei 2 ou 3 coisas para ter uma ideia do que se pretendia. Nós pretendemos cantar o amor ao perigo, o hábito da energia e da intrepidez. Coragem, audácia e revolta são elementos essenciais da nossa poesia. Resta dizer que o Marinetti era poeta, portanto, este manifesto foi essencialmente para os poetas. Nós estamos no último promontório dos séculos, porque nós deveríamos olhar para trás quando queremos atravessar as portas misteriosas do impossível. Tempo e espaço morreram ontem. Acho esta frase muito interessante. Nós já vivemos o absurdo porque nós criámos a velocidade eterna, omnipresente. Anos mais tarde, poucos anos mais tarde, portanto 2, 3 anos, depois aconteceram muitos manifestos. Eles faziam manifestos quase todos os anos. O manifesto que nos interessa mais, que é o Manifesto Técnico da Pintura Futurista, em 1912, escrita por um pintor, que vamos ver no trabalho, que é o Boccioni, em que ele escreve: declaramos que o esplendor do mundo ficou enriquecido com uma nova beleza, a beleza da velocidade. Depois diz: um carro de corridas é tão belo como a vitória de Samotrácia. Faz uma comparação muito interessante. E depois, como era um pintor, diz: nós renegamos as cores esbatidas. Isto porque os cubistas pintavam sempre com cores muito surdas, muito castanhos, esverdeados. A pintura não era nada vibrante. E eles, são movimentos anti o que está para trás, nitidamente. Nós renegamos todas as coisas batidas. As nossas sensações não devem continuar a ser murmuradas. Doravante, elas devem cantar e ressoar nas nossas telas como fanfarras retumbantes de triunfo. As sombras que pintamos serão mais claras que as luzes plenas dos nossos antecessores. Serão mais claras e os nossos quadros brilharão ao lado dos museus como um dia deslumbrante ao pé da noite escura. Portanto, eles eram, de facto, uns lutadores contra. E depois fazem também, já agora que isto também tem interessante, renegamos o ângulo reto, que qualificamos de frio, o cubo e a pirâmide, todas formas estáticas. Pretendemos o choque dos ângulos agudos, os arabescos dinâmicos, as linhas oblíquas que caem nos sentidos do observador como setas vindas do céu. O círculo em remoinha, a elipse, a espiral, etc. Bom, isto só para nos dar uma ideia que para estes artistas e também para os poetas, portanto, isto é do Álvaro de Campos, que saiu em 1915, no Orfeu, e vejam como aquilo que eu tive a ler está aqui quase tudo. Era quase uma repetição desses princípios. O que é fundamental percebermos é que eles tinham uma adoração, no verdadeiro sentido, pela máquina, pela velocidade, portanto, dos aviões, dos automóveis, dos barcos. E uma coisa mais interessante, mas com algum perigo, que eu leio, portanto, o Marinetti, no seu manifesto,
diz no ponto 9, nós glorificamos a guerra, a única higiene militar, patriotismo, o gesto destrutivo daqueles que trazem a liberdade, ideias pelas quais vale a pena morrer. Portanto, eles eram a sua destruição das artes, era também a destruição da sociedade, no fim de contas, eram revolucionários assumidos. Não é? Estes indivíduos eram revolucionários, mas eram extremamente nacionalistas. O Amadeu, por exemplo, era um monárquico ferrenho. Alguns, o Marinetti, foi depois ele morreu antes da guerra, da Segunda Guerra, mas foi um apoiante do Mussolini. Portanto, eram nacionalistas profundos. E acontece que, nesta altura, portanto, a fotografia começou também a dar alguma informação. E começaram a perceber que aquilo que eles adoravam, o movimento, esse movimento tinha determinadas características que eram invisíveis até à altura. E a fotografia foi, de facto, para eles um deslumbramento, porque lhes deu o apoio técnico e científico que eles não tinham. Vejam como é que o Marcel Duchamp faz este trabalho, que é o Nua desceu uma escada. É como se repetisse a mesma coisa que vimos do homem a saltar, aqui é ao contrário. É o homem, é uma mulher a descer, uma mulher muito geometrizada, muito planificada, mas nós estamos mesmo a sentir os degraus e aquilo. Portanto, depois, nesta sequência, nós percebemos o significado deste trabalho, coisa que nós, provavelmente, recusaríamos sem essa ajuda. Vamos ver mais dos futuristas, do Botticelli, portanto, que fez o segundo o manifesto da pintura, para os pintores. Vejam, o movimento não era uma novidade, sabem, no barroco, principalmente no estilo rococó. O movimento já era dado, mas era um movimento artificial. Portanto, era dado pela posição dos corpos, era dado pelos planejamentos que ficavam quase esvoaçantes. Portanto, era um movimento, digamos, artificial. Eles aqui queriam chegar à base, à estrutura do próprio movimento. Do Giacomo Balla, isto é muito engraçado. Estamos a ver o movimento, estamos a ver tema anatómico, chamado cansalsicha, mas muito agitado e bem disposto, porque está do mesmo Giacomo Balla. Vejam como o violinista, com a mão dele se vai deslocando. Portanto, o espírito é sempre. Ou então, portanto, do Severino, que é também um teórico muito grande, uma pintura enaltecendo a guerra e as máquinas de guerra, e que serviu depois como vê, da mobilização, portanto, serviu de cartaz para a guerra. Basta dizer que muitos destes morreram na guerra. Ele emociona, praticamente os futuristas, ele morreu em 1916, não é? E, portanto, os futuristas, a partir daí, não tiveram mais ação, porque ele era o motor desses movimentos. O nosso Amadeu, que era um desenhador, e sim, era muito bom desenhador, faz este movimento de uma outra forma. Representa como se, em vez de fazer a repetição, neste caso, em vez de fazer a repetição, por exemplo, da pata do cavalo, da pata, faz só as silhuetas da pata. Portanto, aquilo que nós hoje chamamos os signos cinéticos.
são as indicações de que há movimento. Pois as bandas desenhadas, por exemplo, usam muito esta simbologia. Mas toda a própria cidade que está por trás se sente que é uma cidade instável, tudo está em movimento. Bom, isto é um autorretrato do Amadeu e entramos propriamente no Amadeu. Eu não vou perder muito tempo, entre aspas, mas não vou abordar muito a história do Amadeu, que todos nós conhecemos, e qualquer livro ou qualquer computador com a internet estão as informações todas e completas. Quero só ressalvar aqui algumas coisas que eu acho interessantes. O Amadeu era essencialmente um desenhador. Ele começou a fazer caricatura, fez caricatura para jornais, para revistas, muitas vezes caricatura política até. Foi para Paris, andou em arquitetura, depois foi para Paris com 19 anos, se não estou erro. Teve um ano em arquitetura, não gostou, disse: eu vou ser só desenhador. E a primeira fase foi de facto de desenho e de caricatura. Aí conviveu com o meio artístico de Paris, ele foi para Paris, e conviveu com aqueles, quer dizer, conviveu primeiro com um grupo de portugueses, um grupo extremamente interessante de portugueses, que estavam, vou lembrar do Francisco Smith, do Eduardo Viana, do Santa Rita Pintor, portanto, grupos de pintores que já estavam em Paris. O Santa Rita foi depois, mas os outros, Manuel Bentes, e com outros estrangeiros, o Brancusi, o escultor, e principalmente com o Modigliani, com quem teve ateliê juntos e fizeram exposições juntos. E, de facto, alguns dos trabalhos, que até o que vem a seguir, vemos essa ligação. Exato. A forma de esguia do pescoço, dos braços, é muito... Os portugueses dizem que o Modigliani é que foi beber nele, os italianos dizem que foi ao contrário, não interessa propriamente. Isto é a Lucy Passetto, que foi depois com quem ele casou, já em Portugal. Portanto, era um desenhador e publicou muitos trabalhos de desenho. Vamos ver alguns. Mas, quer dizer, o que é interessante é vermos que ele tem uma maneira muito própria de representar o movimento. Nada aqui, nenhum elemento está estático, nem quase as ervas, nem os animais, está tudo em grande movimento. Isto são fases de desenhos de Paris, portanto, não são a caracterização das figuras, é pouco nacional. Ele era um grande apreciador de corridas de cavalos. Ele escreve para o tio, tem um tio cá, o tio Francisco, que deu um grande apoio. Ele escrevia para o tio dizer: fui ver as corridas de tal, porque sabia que o tio também gostava muito, para criar uma certa inveja ao tio, às corridas de cavalos e de galos. Aqui é um retrato do Eduardo Viana, portanto, um pintor com quem ele conviveu em Paris, e que, à primeira ideia, parece-nos ser, digamos,
muito próximo do cubismo, mas não é mais próximo do futurismo. Repara que aquilo ali é o movimento da cara, a cabeça é que está a mexer. Aquela sobreposição, aqueles dois narizes, é exatamente a mesma situação que nós vimos anteriormente do Duchamp a descer. Portanto, é a figura que é duplamente repetida. E a boca, aliás, a própria boca. É muito difícil fazer esta separação porque eles digamos, coexistiram. Agora vou apresentar uma sequência de pinturas, algumas ainda deste ano, o ano que foi de facto o ano em que ele se assumiu como futurista e como cubista, porque depois vai negar isso. O Príncipe Abati, cá está a mesma situação. Nós podemos pensar, são 3, 6, 3, 9, 10, 11 cães. Não, quer dizer, isto é um cão, aquilo é outro, aquilo é outro e aquilo é outro. Lá está. É o cão que não está parado. Nós nas fotografias, normalmente nas fotografias que deitávamos fora, antes de serem digitais, nós dizíamos, olha, esta ficou tremida, não é? E deitava-se fora. Eles aproveitavam exatamente o estado tremido, não é? Porque apanhavam o princípio do movimento e o fim do movimento. Essa zona quase invisível, mas neutra, do movimento. Este é o tio de Francisco, com quem eles tinham uma relação muito próxima e que, felizmente, que não destruiu as cartas que o Amadeu lhe mandou. E hoje são um elemento, eu depois no fim vou fazer uma pequena referência a isso, são uma referência do pensamento e da vivência que ele tinha em França, em Paris. Dos contactos, como é que ele via os outros pintores, como é que ele, a recusa que ele tinha de voltar a Portugal. Isto é uma novidade, ele só veio por causa de guerra. A casa do Minho, portanto, era a casa dele, ao pé da Amarante, casa, portanto, de família. Vejam como isto, como o cubismo está aqui a tomar posse, a simplificação da forma, portanto, cores planas, mais ou menos planas e facetadas, chamamos assim. A casa do Ribeiro, que era a casa do tio, que ele depois teve ateliê, quando veio para Portugal, a partir de 1914, veio ter ateliê aqui nesta casa. A cozinha, este pessoalmente é dos trabalhos que eu aprecio mais no Amadeu, talvez. Ele aqui utiliza uma pequena forma que é muito usada por alguns cubistas, que é a forma, quando a forma é plana, é planificada, muitas vezes tem um contorno negro. Houve pintores, estou-me a lembrar do Fernand Léger, que praticamente passou a vida toda a fazer isto. Ele neste trabalho, e julgo que há outros também, onde se nota muito isso, é a demarcação. Como a cor não faz a demarcação da volumetria, são estas linhas, é o desenho, para todos os efeitos, que faz a volumetria. Ou pelo menos que acentua a volumetria. Cá está, exato. As pregas, por exemplo, as pregas da túnica são marcadas por essas linhas mais ou menos a negro. A versão do corpo de Deus também é muito interessante e muito o sentido do norte, do Minho. Já de 1914,
Vejam que aqui é ao contrário, aqui a figura está muito estática. O que está a mexer é o ribeiro, são aqueles montes, tudo isso é que é envolvente. Depois, já na parte mais final, ele volta-se também muito para uma certa representação tradicional. Vai buscar estas formas das bonecas, da boneca russa, da boneca que não é, que é nacional, do assador, quer dizer, mas tem aqui uma referência que contraria depois o que ele diz, é que está ali, porque os cubistas usaram muito, como sabem, as letras, os números, quase as letras, os números dos caixotes, aqueles números para marcar caixotes, e ali está a sugestão do Figaro, quer dizer, portanto, o Figaro quer dizer que é o manifesto futurista que está ali por trás. Ele tem objetivamente essa intenção. Embora a tenha escondido porque não pôs o princípio da palavra. Esta imagem não está muito boa, mas acaba por ser muito semelhante à anterior. Aliás, é uma sequência, ele faz uma série de figuras deste género, quase meias bonecas, meias traje regional. Isto resta acrescentar que ele, nesta altura, já está em Portugal. Portanto, em 1914 começa a guerra, ele estava em Barcelona, até tinha tido com o Gaudí, tinha tido um contacto com a arte do Gaudí, com ele próprio, e já não pode ir para Paris, vem para Portugal. E ele sempre teve, e escreve, sempre que teve a ideia de querer ir para fora. Simplesmente, como sabem, ele morreu com a pneumónica em 1918, portanto já não fazia para parte do que ele queria. Tinha até preparado exposições com o Almada de Guerreiros, concretamente, tinham combinado irem fazer, digamos, uma exposição itinerante para os Estados Unidos, etc. Já não consegui. Uma fase essencialmente cubista. Portanto, simplesmente, enquanto o cubismo tem volumetria normalmente, pelo menos na sua parte inicial, estou a pensar nos Cézannes, no princípio, aqui há uma planificação muito grande. Portanto, isto não tem profundidade. É o plano do quadro é que é o fundamental. Tudo lá é agarrado a esse plano. E depois é agarrado com materiais, com ceras, com serradura, com areia, com cartões, com coagens. Portanto, essa matéria começa a fazer parte do quadro. Além das letras e dos números, começam também a ser coagens. Aqui neste trabalho, ele usa, julgo que é a primeira vez que ele usa, não conheço, e tenho a noção até que foi dos primeiros a usar, esta parte negra que está aqui, isto é um espelho. Portanto, na fotografia deu negro, não tem reflexo, mas foi dos primeiros a usar o espelho, um elemento do espelho. Isto é também uma atitude muito futurista, que é integrar quem está a ver, o observador, para todos os efeitos, no próprio trabalho. Porque o observador vai ficar refletido também nessa parte do quadro. E depois, um elemento que ele usa muito, as violas, que aliás, muito Subrac, o Grise, foram também pessoas que usaram muito os elementos, viola, guitarra, os instrumentos musicais, usaram muito como elementos pictóricos. E este é provavelmente o último, e provavelmente será o último trabalho dele. Portanto, é de 1917 ainda, pelo menos começou em 1917,
Vejam que lá estão as letras, é um Cristo estranho, porque é um Cristo que não tem cruz, tem uma chapa, mas é um trabalho muito, se calhar, mais angustiante do que propriamente se fosse uma crucificação natural, normal. Natural do que é, normal, da sua apresentação natural. Aqui nota-se muito estes círculos. Ele tinha nessa altura também um grande contacto com um casal francês, o Robert, a Sónia e o Robert Delaunay, que também tinham fugido da guerra e que viviam em Rio do Conde, e eles mantinham uma grande relação e foram de facto dois pintores que ele influenciaram e foram influenciados por ele. Um outro que teve muita relação com ele, que foi o Almada Negreiros. Aliás, houve uma série de trabalhos que eles colaboraram junto, o Portugal Futurista, por exemplo, e o Almada escreveu mesmo um poema, que é o K4, Quadrado Azul, um poema que ele ilustrou. Até há uma cena muito interessante, porque há uma carta que é enviada para os Delaunay, em que faz referência, ele faz referência ao K4, Quadrado Azul, e como os outros eram franceses, a polícia, na altura, apreendeu a carta para ver o que é que eram estrangeiros, e achou que aquilo era um código qualquer de espiões, e então o tio Francisco foi logo chamado ao governo civil, porque acharam logo que havia abrir algo de estranho. O que é certo é que eram muito próximos e eram grandes admiradores, ele e o Almada eram grandes admiradores um do outro. De facto, foram duas figuras, talvez as maiores figuras dessa metade do século, na arte portuguesa, de certeza, e mesmo da arte da Europa, é muito provável. Eu vou só ler-vos uma coisa muito rápida, porque acho muito interessante, que se encontrar, já encontrei. Nós temos hoje a noção do que ele fez, mas não temos a noção do que ele pensava. E pelas cartas que ele escreveu ao tio, que felizmente não se destruíram, ele escreve na carta de 5 de agosto de 1913, portanto ainda estava em Paris, portanto, na véspera de vir para Portugal, ele escreve assim, entre outras coisas: tenho progredido consideravelmente. Nada tem que ver a minha maneira de sentir e compreender com futuristas ou cubistas. E se alguma coisa tem, é a justificação que precisa do contrário. O futurismo é um truque charlatão, sem sensibilidade nem cérebro. Camelot de cubismo. O cubismo, a caligrafia mental e literária. Isto é, nós hoje dizemos assim, ele está a dizer precisamente o contrário do que faz. Isto é uma inconsciência atroz, não é? Faz lembrar o outro pintor anterior, o Van Gogh, que fazia uma coisa, mas escrevia para o irmão Hotel, a dizer: aquilo que eu faço é isto, 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 e nós olhamos assim, não é nada disto. Não tinha a noção. Aqui neste caso, não. Vamos considerar que o Amadeu era uma pessoa muito consciente daquilo que fazia. O que ele aqui pretende, provavelmente, isto é uma ilação a seguir, é que ele não queria ser independente, não queria estar catalogado com esta ou aquela corrente artística. E então, achava que o melhor era dizer: eu não tenho nada a ver com isso, eu tenho gosto deles, mas o que é certo é que fazia como eles, e desenhava como eles, e, digamos, assumia-se na pintura, não na maneira de dizer, mas assumia-se como ele. É indiscutível que nós hoje temos a noção que o Amadeu é um pintor futurista, foi um pintor futurista, que depois, no fim,
foi um percurso que quase todos os pintores futuristas fizeram, foi pela sua proximidade e por princípios muito comuns, foram depois acabar num cubismo mais ou menos naturalista, mais ou menos de objetos, mas foram de facto, o caminho natural foi de facto ir para o cubismo. Desculpem, já são quase 8 horas. Sim. Peço desculpa. Por mim, nada mais a ver de dizer. Encerro a minha conversa. A única coisa que eu queria dizer antes de acabar é o seguinte. Nós, quando olhamos para estas coisas, e foi essa a intenção, a única intenção que eu fiz aquela introdução, mostrando uma série de outras coisas que nada tinham a ver com o Amadeu, aparentemente, é que, perante estas realizações ditas artísticas, mas se calhar não só, nós podemos ter algumas atitudes. Isto é como se tivéssemos patamares, 3 graus. No primeiro grau é eu aceito ou não aceito. E se não aceito, vou para casa. Close, não há conversa possível. O segundo patamar será, se eu aceito, vamos ver se eu consigo entender as razões ou não. Se não consigo entender, vou para casa também. Quem pretende entender, sobe mais um degrau. E esse terceiro degrau, que é o último, é eu gosto ou não gosto. Se não gosto, tudo bem, é mesmo. Entendi, mas não gosto. Ou então gosto. Portanto, a atitude que eu acho, e foi isso que eu procurei, foi dar-lhes elementos para poderem subir degraus com a certeza de que eu não disse a verdade. Se calhar mais metade disto são invenções minhas. Só que isto são as interrogações que eu tinha em 1956. E que eu em 2012, ainda tenho algumas. Portanto, estão a ver que eu ainda estou a subir o degrau, ainda estou no segundo degrau e tenho alguma dificuldade de subir para o terceiro. Algumas coisas que gostam, outras não. Muito obrigado.